escreve o seu evangelho tanto quanto as suas 3 epístolas, ele combate, se você prestar atenção, em todo o tempo ele trabalha o amor não como algo recebido, o amor não como uma virtude que se tem inerente, ele trabalha o amor não como a relação entre as pessoas, ele eleva o amor a uma categoria acima de todas as outras. Com a palavra ágape, ele está dizendo que nós podemos e devemos amar a partir do amor de Deus. Portanto, para que nós entendamos aquilo que está no coração de João e no coração de Deus, nós precisamos compreender que o amor de Deus se manifesta na caridade, se manifesta na graça, e é o fato de Deus não nos tratar segundo o que nós merecemos. Deus não trata você de acordo com aquilo que você merece. Deus trata você segundo a decisão que Ele tomou em seu próprio coração de amar, segundo a decisão que Ele tomou em seu próprio coração de manifestar a cada ser humano a sua graça de modo igual. E Ele espera que nós, os humanos, compreendamos a sua mensagem, compreendamos a sua palavra e deixemos que o nosso coração se abra ao amor, porque não existe estilo de vida que seja mais sublime e nem mais excelente do que o amor. Ora, o amor levou Deus a entregar-se por nós. Qual é a maior lição que Deus nos dá do que significa ser amor, do que significa amar? É a sua própria ação. Porque Ele sendo soberano, porque Deus de nada necessitando, como Paulo disse lá em Atos, quando afirma que Deus não necessita ser servido pela mão humana. Preste atenção, do que Deus necessita? De nada. Deus basta a si mesmo. Deus não precisa de anjos, Deus não precisa de gente. Mas a característica essencial do amor é o compartilhar. Porque quem ama explode, quem ama extravasa o amor. E nós vemos o grande e mais eloquente capítulo do amor na cruz de Cristo, quando o Deus soberano se deixa crucificar pelos homens. Não que Ele estivesse impotente na cruz. Queridos, a cruz não poderia deter Jesus de maneira alguma. Aliás, como já disse certo teólogo, o que manteve Jesus na cruz não foram os pregos, foram os nossos pecados. O que manteve Jesus na cruz não foram os pregos, foi a sua escolha. Porque Ele disse, preste atenção, que ninguém tem o poder de tirar a sua vida, mas Ele voluntariamente entrega. E quando estava na cruz, a Bíblia diz que Ele rendeu a Deus o seu espírito e morreu. O que nós vemos de tão eloquente na cruz? É a maior definição do que significa amar. Amar significa estar disposto a andar tudo o que é necessário para o bem do meu próximo. Isso é amor. Deus é soberano e nunca deixará de ser soberano. Por que é que Deus é soberano? Porque não existe outro acima dele. Por que é que Deus é soberano? Porque Ele tem poder suficiente para fazer tudo, sem impedimento algum. Mas junto da soberania vem o amor, que faz com que esse Deus soberano tome algumas decisões que são incomuns ao poder que Ele tem, como essa da crucificação.
como passar 33 anos como gente, tendo sido humilhado, sem jamais ter espírito de vingança. Isso é amor. É desse amor que João está falando. É dessa capacidade de entregar-se pelo outro. Pastor Ricardo conta uma ilustração que eu acho perfeita para falar sobre soberania e amor, para falar sobre a maneira como Deus se relaciona conosco. É a ilustração do estivador. Um estivador que trabalha aqui no Cais do Porto, ele passa o dia inteiro pegando saca de 60 quilos nas costas. O homem é só músculo. Sabe o que é uma pessoa passar o dia inteiro fazendo força? É o estivador. Você não tem ideia da força de um homem desses. E aí, quando termina o turno de trabalho, ele toma um banho, vai para casa. E quando ele chega em casa, aquela montanha de músculos chega em casa, que entra lá no quarto que está o seu bebê recém-nascido, ele pega aquela criança nas mãos, e ele tem poder, força nas suas mãos para, numa só fechada, esmagar completamente a criança. Mas o que vale ali, naquela relação, daquela criança frágil com aquela montanha de músculos, é a paternidade. Ali é o estivador. Mas não é como um estivador que ele se relaciona com a criança. Ele se relaciona com a criança como pai. Se relaciona com a criança com afeto, com amor. Assim é Deus. Em momento algum Deus deixa de ser soberano. Mas quando Ele se relaciona conosco, Ele se relaciona como pai. E por isso, esse amor o conduz à cruz. O Deus soberano se entrega. Isso pouca gente entende. O Deus soberano se deixa dominar pelos homens para poder amar aos seres humanos. Então, queridos, isso é amor. E é esse tipo de amor que os gregos não entendem. E por essa razão o cristianismo é uma revolução tão grande, porque muda a maneira de pensar. Porque enquanto os gregos achavam que o ser humano tinha virtudes porque nasceu com elas, o cristianismo mostra que virtude é escolha, amor é escolha. Alguém jamais amadurecerá sem escolher a maturidade. E a maturidade se esconde atrás do amor. A gente vê isso na vida do próprio João. Ora, quem era João? A gente vê João, o apóstolo, escrevendo: filhinhos, amados. Não sei se vocês têm essa sensação. Quando eu leio as epístolas de João e o seu evangelho, eu só falta me sentir assim, seguro nos braços dele, né? Ele é tão pessoal, meu filhinho, meu querido, e ele abraça, ele é como se estivesse lhe abraçando, lhe beijando, lhe alisando. É aquele cara meloso, fofinho.